Sim ou não? Quase que vocês ficam sem pastor, hein? O pastor Flávio quebrou o pé, né? E ele ia para a Copa jogar com o Neymar, mas com essa contusão aí, ele ficou aqui. Hã? Exatamente. Eu quero que você abra a palavra do Senhor, por gentileza, na segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vamos estar meditando no capítulo 2, tá? Segunda epístola dos Tessalonicenses, no capítulo 2. Deixa eu contar algo que aconteceu aqui. Ontem Deus falou tremendamente comigo nessa palavra. E eu estava, assim, em casa, fazendo minhas coisas lá, e de repente eu escutei uma outra mensagem, e dentro dessa mensagem Deus falou através dessa mensagem, dessa palavra para mim. Eu falei, puxa, eu já sei que tem uma pregação aí, né? Tem algo que Deus está querendo alertar a igreja dele. Aí, mas no final do dia, começo da noite, o pastor Flávio me mandou uma mensagem dizendo, você não ministra amanhã lá na igreja? Falei para ele, puxa, já sei a palavra qual é, só que tem um problema. Eu tenho um estudo na minha igreja que eu dou de quinta-feira à noite. E falei, rapaz, e eu não posso furar com os irmãos lá. Mas se Deus está nesse negócio aí, Ele vai dar um jeito. E eu tinha me esquecido que hoje é feriado. E aí o que aconteceu foi que de manhã, primeira coisa, depois que eu acordei, eu orei, pedi a Deus, falei, Senhor, eu tenho a palavra, eu tenho o convite, mas eu não posso furar com a minha igreja, eu não posso furar com os irmãos lá. Mas se o Senhor tem algo nesse sentido, por favor, esclareça para mim aí, que eu preciso entender esse mistério. E nisso veio uma intuição no meu coração, liga para a irmã fulana de tal, porque são poucos os que vão lá no estudo, toda quinta-feira à noite. E eu falei, e aí irmã, tudo bem? Como é que tá? Tal? Você vai por um acaso? Porque ela que às vezes passa pelo bairro chamando as outras irmãs. Falou, o pastor, me perdoe, hoje eu não vou na igreja. Hoje não vai dar para mim ir na igreja, outra também não vai poder ir. Eu falei, já entendi. Aí tem minha sogra, meu sogro que está aqui hoje comigo. E eu falei, então, infelizmente, como são poucos irmãos, está cancelado. Eu liguei, passei uma mensagem para o pastor Flávio, se estiver em pé ainda, estou disponível. Ele falou, então pode vir que está. E eu tenho um recadinho de Deus para você aqui. Quantos améns? Ouvi um amém só. Eu vou repetir de novo. Eu tenho um recado de Jesus para você. Quantos fazem parte da igreja militante dele aqui? É algo que Deus colocou no meu coração. E eu quero analisar a palavra com vocês aqui. 20, 59, 21. Já é 9 da noite praticamente, né? Até que horas que eu tenho, pastor Flávio? O feriado foi hoje, amanhã vocês emendam? Então tá bom, vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou estar lendo bem devagar com vocês, que é um momento que nós estamos vivendo e prestes a viver. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, é o título da mensagem aqui, tá? É o título do capítulo. E o homem da iniquidade. Capítulo 2, verso 1 diz, irmãos, isso é o apóstolo Paulo que está dizendo para mim e para você. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo,
e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Diga assim comigo: Jesus está voltando. Jesus está voltando, meus irmãos. Às vezes a gente se esquece que se você hoje der uma voltinha pelos cemitérios da cidade, Jesus já voltou para muita gente hoje. Para a salvação ou para a perdição, mas Jesus voltou. Ele voltou hoje, ele vai voltar amanhã, ele está voltando a qualquer momento. E aqui ele está falando com a reunião que nós teremos com ele, isso é, do arrebatamento, com Cristo. Verso 2 diz: a que não vos demovais, isso é, não mudem de ideia da vossa mente, com a facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponho que tenha chegado o dia do Senhor. E o dia do Senhor aqui na minha Bíblia está como um D maiúsculo, é o dia da volta de Cristo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Eu quero parar aqui e ler esse versículo novamente, verso 3 com você, que diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: estão querendo enganar você. Fique esperto. Fique esperto, meu irmão, minha irmã. É sério que eu estou falando, estão querendo te enganar. Ninguém de nenhum modo, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É renunciar crença em Jesus, é renúncia de religião, e religião significa religare, que significa ligar de novo com Deus. Também é renunciar à fé. Prestem atenção. Primeiro, sem que primeiro venha a renunciar à crença, a não renunciar à religião, a abandonar a fé, isto é viver sem lei. Abandonar a fé é viver sem lei. Viver de um modo que quiser. A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Homem da iniquidade, o iníquo, o anticristo. O que é anticristo, pastor Giba? Aquele que não tem nada a ver com Jesus, que não quer saber de Jesus, que vai falar tudo que é contrário a Jesus. Então, a palavra está sendo clara aqui. Ninguém, de modo nenhum, a gente fica enganado. Porque não acontecerá primeiro que venha o quê? Primeira coisa que vai vir vão tentar tirar você do caminho da fé. Vão tentar desviar você da verdade, que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem quer ir para o céu, quem quer ver o Pai, quem quer andar na eternidade com Jesus, tem que andar com Ele e ir embora para a eternidade com Ele, junto dEle. Não há outro caminho. Porque no final aqui do tempo, antes do arrebatamento, antes da igreja desaparecer, como um piscar de olhos. Você já viu a velocidade que é um piscar de olhos, irmãos? Ó, piscou. Nós piscamos os olhos, piscou o olho. Num piscar, num abrir e fechar de olhos, a igreja vai ser arrebatada.
Vamos largar tudo que é terreno aqui embaixo. Tudo, roupa, tudo que você imagina, bens, que a gente acha que tem bem, tudo que aquilo que você conquistou com o maior sonho, com maior dificuldade. Hein, pastor Flávio? Eu sei que você está construindo a casa ali, pessoa? Hã? Aí você chega, fala assim, eu vou fazer a inauguração da casa. Aí, a minha casa ficou lá para baixo, ficou, e você vai na glória com Jesus. Você vai receber roupas novas, sem pecado, sem mancha. Nosso corpo vai ser glorificado. E nesse abrir e fechar de olhos, antes que aconteça isso, olha o que a Bíblia está dizendo para nós. A apostasia vai vir. Vão querer te desviar da sua fé. E aí depois vai ser revelado o anticristo, o homem da iniquidade. Vai ser revelado. E tem muita gente que fica tentando, né? É aquele lá, eu acho que é bolão. Quem que acha que é esse? Quem que acha que é? Não. Quando o anticristo aparecer, o Espírito Santo vai falar para você, é ele. Você vai saber, não vai precisar ficar usando de adivinhação, não. Bola de cristal crente, quem que será? Não. Quando aparecer o anticristo, todos vão saber, é ele. É ele. E o filho dessa apostasia será revelado com o homem da iniquidade, quer dizer, o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4 diz, o qual se opõe, ele vai contra, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Vou repetir. Ele se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, que é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Olha aqui, santuário de Deus. Abri aqui uma nota de rodapé. Está todo mundo falando aí, e está tudo pronto para fazer o novo templo lá. Em Jerusalém, lá no Domo da Rocha. Só que isso vai ter umas mudanças políticas para acontecer, porque está num lugar estratégico lá. O judeu não acredita que Jesus é o Messias. E o que precisa para fazer o culto novamente? O que precisa para eles? Já arrumaram umas novilhas aí, umas vaca vermelha, né? Vocês já viram essa reportagem? Viram ou não viram? Estão ligados aí nas notícias? Gente, duas coisas que a gente tem que fazer como cristão. Um olho na Bíblia, outro olho nas notícias. Fica esperto. Cuidado que ninguém vos engane. Já arrumaram as novilhas puras para fazer o sacrifício. Os utensílios do templo estão tudo pronto. Está faltando uma coisa, que se chama Arca da Aliança. Que eles não podem fazer uma coisa fazer uma réplica lá. Calma, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho com vocês aí. Mas a hora que o templo tiver tudo pronto, tudo lindo e maravilhoso, esse homem aqui da iniquidade, esse anticristo, vai se sentar e vai querer ser adorado como Deus. Quem adorou Jesus aqui hoje? Quem adorou o Espírito Santo aqui nessa noite? Quem cantou sua presença é real? Estava gostoso. Estava aqui me deleitando aqui na presença de Deus. Eis-me aqui outra vez, mais uma quinta-feira. Estamos aqui, Jesus. O anticristo é contra a tua vida, contra a minha vida. Que ele é anti aquele que adora Jesus. E ele vai se levantar contra tudo que é objeto de culto. Tudo.
tudo que é objeto de culto, tudo aquilo que se faz aproximar de Deus, ele vai tentar enganar. Mas vamos continuar a palavra, que ainda é só a introdução isso aqui. Verso 5 diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Paulo está dizendo. E agora, sabes o que detém? Sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Na ocasião própria, ele vai ser, tem o tempo certo. Verso 7 diz: com efeito, o mistério da iniquidade que já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quando você está lá num lugar que tem opressão, quando você vai num lugar que você sente que o cão ali está sendo reverenciado, que você sabe que tem endemoniado, o que expulsa o cão? Vamos lá, gente, vamos participar. O que expulsa o diabo? Oração e a presença de Jesus, presença de Deus, o Espírito Santo. Já caiu alguém endemoniado aqui, pastor Flávio? Falou e no nome de Jesus, ele quer ir embora. Não aguenta. Ele quer fugir. O que está segurando ainda a onda nessa terra? É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Ele é o Consolador. Ele é o Espírito que é santo. Para pensar numa coisa. Quando Jesus foi batizado ali no Rio Jordão, quando João Batista batizou Jesus, o que veio sobre a vida de Jesus? O Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Lembram dessa passagem? É o mesmo Espírito que está em nós hoje e ele mora dentro do nosso coração. É o mesmo Espírito que ajudou a Jesus a vencer Satanás lá no deserto. É o mesmo Espírito que veio em forma de línguas de fogo em Atos 2 e batizou toda a igreja. É o mesmo Espírito que, se você invocar hoje, ele vem no teu coração. Mas você precisa estar limpo. Esse mesmo Espírito não vai deixar você ser enganado, só se você quiser. Quando você está no meio do braseiro, aqui é um braseiro de Deus, e você tira uma brasa do altar e coloca ela longe, o que acontece com essa brasa? Ela vai se esfriando e ela se apaga. Por isso que nós temos que andar em unidade, andar em igreja, andar juntos. Ô irmão, por que não vem na igreja? Vou não, eu passo na sua casa, eu corro atrás. Por quê? Porque nós não podemos andar longe. Não existe isso. O apóstolo Paulo fala mesmo, não deixar de vocês congregar, de estarem juntos. Porque uma brasa fora do altar, ela esfria. Ela esfria, meus irmãos. Agora, o que está detendo tudo isso de acontecer é a presença do Espírito Santo. Com efeito, verso 7 de novo, o mistério da iniquidade, que já opera, já está operando, e aguarda somente aquele que seja afastado, e saia dessa terra, e aqueles que agora o detêm. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da tua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás. Olha quem está por trás disso tudo. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Presta atenção na parte B desse versículo. Com todo o poder, sinal, prodígio e mentira.
Vou repetir para você. Com poder, com sinal e prodígio da mentira, com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. 1 Coríntios capítulo 13. Desse meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, não adianta nada. Se eu não tiver Jesus, não adianta nada. Porque não acolheram o amor, porque não acolheram Jesus. O Jesus que é verdade e é a vida. Para serem salvos. Agora que eu preciso que você anote, risque a sua Bíblia, anote, preste atenção no verso onde. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro. Quem que está mandando a operação do erro? Eu acho que vocês não ouviram. Quem que está mandando, gente? Quero que você fale alto. Quem que está mandando a operação do erro? Sabe por que ele está mandando? O verso 10 aqui está respondendo, porque não acolheram a verdade, gostam da mentira. Porque não acolhem Jesus, gostam da mentira, gostam do engano. Agora, por causa disso, o verso 11, por esse motivo, que é porque Deus manda a operação do erro para que darem crédito à mentira. Eles dão crédito à mentira, verso 12, a fim de serem julgados todos que não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitam com a justiça. Têm prazer na injustiça. Gente, será que a mentira está comendo solta no mundo, sim ou não? Vocês veem como é que é atual essa palavra? Vocês estão vendo como que é? Parece que eu abri o jornal de hoje. Tudo que é certo está sendo errado hoje em dia. Tudo que é errado, eles estão tentando enfiar a goela abaixo, dizendo que é certo. Verdade ou não é? Hã? Quando você chega e fala que é verdade e mostra, a pessoa rejeita. Rejeita no seu coração. E não quer saber nada daquilo que é de Deus. Porque Deus é verdade. Ele é verdade. Ele é justiça. E Ele é juízo. E no tempo certo, Ele vai vir buscar a igreja. O iníquo vai se levantar. Mas pastor Giba, e aquelas pessoas? Quem não quiser Jesus, gente, vai ficar. Dói no nosso coração, é verdade ou não é? Dói porque a gente às vezes intercede por pessoas e fala para pessoas e prega para pessoas e a pessoa às vezes não quer nem saber, porque dá mais crédito ao espírito da mentira e do engano, o qual está cada dia mais aumentando. Eu escutei um pregador nos Estados Unidos esses dias. Esse pregador, meus irmãos, ele tem sonhos. Ele sonha às vezes com as coisas. E ele vem na internet, e às vezes ele comenta essas coisas. Eu falo, olha gente, quero que vocês julguem o que eu estou sonhando e os sinais que Deus está dando para a igreja dele. E eu às vezes eu acompanho, e muitos sonhos do que ele já teve aconteceram. E ele deixa bem claro, olha gente, é Jesus, o caminho é Jesus, ele é pastor de uma igreja. E ele fala, gente, e às vezes eu acordo com o Espírito Santo, ele sabe como que Deus fala com ele. E ele esses dias ele sonhou, ele falou, olha, o sonho era tão real que tinha cheiro. Ele sonhou com o tipo de um lugar que era tipo uma caverna, algo escuro.
e ele via as pessoas que estavam lá, tinha alguns rabinos e alguns cientistas junto lá, e ele olhava, a iluminação estava ruim, era um lugar escuro, e ele falou, eu vi a Arca da Aliança, e ela tinha caído em cima dela como se fosse uma rocha, ela estava escondida, e tinha uma rocha que caiu, e ele falou, e os querubins do que eu vi nessa arca, eram diferentes do que a gente está acostumado a ver nas réplicas. E ele falou que ele viu que um dos cantos da arca estava danificado, porque alguma coisa muito pesada caiu e amassou. E ela estava toda empoeirada, cheia de terra, toda bagunçada. Ele sentia até o cheiro da umidade do ar, do local. Ele falou, olha meus irmãos, e aquilo que eu ouvi, eu vou passar para vocês, mas eu quero que vocês julguem. Ele falou, porque se essa palavra for de Deus, vai acontecer. Se não for, é coisa da minha cabeça. E eu aqui, eu não quero ser profeta do caos, eu não quero falar nada. Mas é algo que Deus falou para mim. Preste atenção. Avisa o povo. Que logo a gente vai ligar a televisão aí. E depois que eles tiverem já achado e restaurado tudo, eles vão falar, achamos, mas depois, e quando eles falarem isso, eles vão montar o templo, e depois que eles montar o templo, eles vão começar a prestar culto lá, e vai estar perto desse homem da iniquidade se sentar neles. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Satanás, ele está dando a última cartada dele no planeta Terra. Última cartada. Ele não suporta a adoração, ele não suporta. E vocês viram aí, eu vi em Florianópolis, no Amazonas, o descende que aconteceu. Vocês viram, os jovens, vocês, eu já não posso falar que eu sou tão jovem, se bem que eu me sinto jovem ainda. A adoração, as pessoas na praia adorando, nos lugares e cantando, adorando. Tudo está preparado aqui, aquela multidão de jovens cantando, adorando, isso está se espalhando no mundo inteiro. Adoração a Jesus, e Jesus está trazendo libertação, está trazendo cura aos corações. E um espírito de engano vai começar a se levantar no planeta Terra. Por isso que eu estou falando para vocês, tudo está se preparando para trazer uma grande mentira que vai enganar muitos. Vocês viram que tem um filme novo do Spielberg aí que vai ser lançado? Viram ou não? Sim ou não? Chama o Dia D. O Dia D. A gente, mais velho, aí tinha o seu Liberato, eu lembro do filme O Dia D, da Segunda Guerra Mundial, lá na Normandia, que os aliados invadiram. Tem um filme que chama O Dia D, que foi considerado e é chamado pela história de O Dia D. Mas esse aí não é o Dia D, é o Dia D anunciar que os extraterrestres estão no nosso meio. O Donald Trump diz que vai abrir os arquivos secretos e vai se mostrar para o planeta Terra que os verdinhos estão entre nós. Meus irmãos, isso tudo é mentira, é espírito de engano, isso é tudo demônio. Nos últimos dias iam ser liberados vários demônios que estão presos ainda. Eles vão operar com sinais prodígios. Aí, pastor Gil, onde está escrito? Acabamos de ler aqui, ó. Verso 5, ora, o aparecimento do iníquo. Quem que é o iníquo? Bom dia, alô, quem que é o iníquo? O anticristo. O aparecimento do anticristo, e eu posso falar aqui, e os seus seguidores, segundo a eficácia de Satanás, com o quê? Põe para mim aqui, pastor Flávio. É o verso 9. 2 Tessalonicenses
A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de... Vocês estão ruins hoje, hein? Vamos falar alto, com todo tipo de... Com todo tipo de... E... milagres falsos, prodígios falsos. Ai, pastor Giva, mas isso aí, como que nós vamos saber? Anda com Jesus, anda com o Espírito Santo, que ele vai falar. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas, pastor Giva, dá para dar um exemplo bíblico para nós? Estão lembrados lá em Êxodo? Sim ou não? Moisés está lá diante do faraó. O faraó estava lá diante, duro, diante de Moisés. Arão joga o bordão dele, se transforma em quê? Fala alto, gente, hein? Uma cobra, uma serpente. O que os magos, os sábios lá, o pessoal lá do faraó fez? Fala alto, pastor Flávio, só você está sabendo Bíblia. A mesma coisa. Hello? Hã? Imagina só. Eis que te eu jogo aqui, se transforma numa serpente, sai todo mundo correndo aqui. Sinal, prodígio e maravilha, o diabo também faz, meus irmãos. E agora, quanto mais chegar no final dos tempos, mais vai aparecer isso. Vai se materializar tanta coisa. Ai, eu vi no céu, eu vi no céu. Vai se materializar, vai aparecer o sinal, prodígio, maravilha, vai acontecer um monte de coisa. E aí, como é que nós vamos saber se é verdade, se é mentira? Está tudo escrito aqui. Está tudo escrito. É só invocar o nome do amigo de Jesus. É só dobrar o teu joelho e falar: Espírito Santo, estou diante de ti. Porque nos últimos dias muitos vão ser enganados. Muitos dos escolhidos vão ficar para trás. Sabe por quê? Porque esse espírito, ele vai vir com sinal. São real. É para te querer te afastar da verdade. Quem que é verdade, meus irmãos? Jesus. Vai tentar te fazer sair do caminho de Jesus, ele vai te enganar. É o espírito do engano. Olha que é um espírito do engano. O que o irmão acabou de ler aqui? Quando você trouxer a tua oferta e você tiver alguma coisa contra o teu irmão, larga a oferta. Primeiro vai se reconciliar com o irmão. Porque eu não aceito mentira no meu altar. Olá? Eu não aceito mentira no altar de Deus. O teu altar é o teu coração. Não tem jeito. Mentira é contra Jesus. Jesus é verdade. E nós estamos nus na presença dele. O que mais o diabo está fazendo é enganando os jovens, enganando os velhos, enganando todo mundo. É isso que ele vai fazer. Ele vai falar: não é bem assim, tem nada a ver. Ah, mentirinha, é besteirinha. É isso que o diabo vai fazer. Hoje em dia tem igreja para tudo, sim ou não? Eu estava aqui, eu até comentei com a minha sogra aqui, falei, o pastor Flávio e a igreja Ramo da Vida é uns que intercede pela minha filha que está lá nos Estados Unidos, pela Carol. Falei para ela, ó, eles são intercessores da Carol. E a Carol, minha filha, está lá no Arizona. Raras igrejas que você pode entrar que estão adorando Jesus. A maioria delas já tem uma bandeira
LGBTQIA+. Igreja Wesleyana, sejam bem-vindos. Ela falou, pai, olha que templo lindo, com o celular na mão. Depois ela para na porta da igreja. O pastor com o marido dele, recebendo todo mundo. É pecado. Pecado. Pecado é pecado. A iniquidade jaz à nossa porta. Se você quer andar com Jesus, diga a verdade. Ande na verdade. Hoje em dia, está prontinho, gente, está tudo no forno. Escrevam isso que eu estou falando para vocês aqui, e logo, logo vocês vão ver no jornal. Olha, os ETs estão no nosso meio. Tem até um meme. Quem já viu esse meme, né? Eu vi um memezinho americano, não sei se já chegou aqui. O memezinho é assim: tem um ETzinho que vem e começa a conversar com um cara aqui do planeta Terra. Fala, e aí, cara? E o cara do planeta Terra fala assim, vocês já ouviram falar de Jesus? E falou, claro. Isso é uma brincadeira, tá, gente? Isso aqui claro que eu já ouvi falar. Ele não sai lá do nosso planeta. Ele é bem-vindo lá. É mesmo, ele nunca passou por aqui. Aí o cara do planeta Terra fala, sim, já passou, é mesmo. E vocês têm Natal lá? Temos. Ele está lá em todo Natal, ele está lá, ele senta, faz uma ceia com a gente e a gente adora ele. E vocês aqui? Ele já veio aqui? Sim, já veio. E o que vocês fizeram com ele? Nós matamos ele. E nós continuamos matando Jesus todo dia, que nós dizemos sim para o pecado, sim para a iniquidade, sim para a mentira. Queremos andar na verdade. A verdade é a palavra de Jesus. É a palavra. É o Espírito que não deixa a gente andar em engano. Por favor, abram os olhos. Os dias são mais. Sinais, prodígios, maravilhas, sinais no céu. Maravilhas, milagres. Isso não é sinal de nada. Está na hora da separação do joio e do trigo. Quem vai fazer isso? É Deus, não somos nós. Não somos nós que vamos separar. Não somos nós que vamos andar como, Eu me lembro de um pastor que já é bem de idade, ele falou que quando ele era novo convertido, ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele louco da vida, ficou cheio de espírito, ele falando em língua estranha, ele morava em São Paulo, ele pegou o metrô para ir para o trabalho. Ele entrou no metrô, cheio da presença de Deus. Na noite passada tinha sido batizado com o Espírito Santo, ele era jovem ainda. Ele falou que ele ficou assim no metrô. Aquele ali tem cara, aquele ali é endemoniado. Aquele ali, não, isso aí é bonitinho, isso aí tem cara de Jesus. Ele falou que ele começou a querer separar. Coisa de menino, gente. E é coisa que às vezes acontece conosco. Cuidado com esses negócios aí que vão querer revelar para você. Vão falar, olha, cuidado com esse negócio. Cuidado com falsos evangelhos que estão sendo pregados por aí. Vocês viram que estão aparecendo falsos evangelhos da com pau? Evangelho de acho que é Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho, meu Deus do céu, gente, tem gente caindo que nem patinho nessas coisas. Tem os escritos de Judite, cuidado, meus irmãos, cuidado. Aprenda da palavra, aprenda da fonte, beba da fonte certa, beba da água do Espírito, ore, tenha comunhão com o Espírito Santo. Se você estiver andando por um caminho mau, o Espírito Santo vai falar, você está errado. Você está errado. Volta, recorrija a rota. Está errado.
Já ouviram falar? Está aí agora, está à torta direita, esse negócio de IA. Certo ou não? Gente, quem que usa IA aqui? Fala a verdade. Conta a verdade, pastor Giba. Hã? Inteligência artificial, seu Liberato. Inteligência artificial. Gente, IA, a IA veio como uma ferramenta para ajudar a gente. Sim ou não? Hoje eu estava com uma dificuldade lá, eu tenho um amigo meu que mora lá no sul, e ele é jovem, que nem vocês, assim, ele é bom de computador. Eu falei, cara, eu estou com uma dificuldade aqui. O que é? Eu falei, cara, eu estou precisando ver um negócio. Ah, peraí, manda para mim. 10 minutos, tá, o negócio estava pronto. Eu falei, caramba, o negócio é violento. É bom, tem, mas estão querendo tirar a presença de Deus e transformar ela em inteligência artificial. Porque tudo está querendo substituir Deus. Tudo. Logo, a pessoa vai querer trocar Deus pelo um Deus da IA, que vai falar somente o que ele quer ouvir. Ai, me dá uma palavra aí de ânimo hoje. A IA vai mandar, ai, você é lindo, você é maravilhoso. Ai, IA, eu pequei hoje. Não, Deus é amor. Filho, continua, seja amor, e ame todo mundo. O Espírito Santo não trabalha assim, meus irmãos. Tudo quer vir para tirar a presença de Deus. Tudo quer vir para substituir Deus da sua vida. Porque Jesus é a verdade, Ele é a vida. O Espírito Santo só fala a verdade. O Espírito Santo vai falar para você. Dobra o teu joelho, pede perdão, que você errou. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Mas deixa o teu pecado. Dobra, se arrependa. As pessoas hoje não querem mais pagar um preço de oração. Não querem mais pagar o preço de jejum. Não querem mais gastar tempo com Deus na leitura da palavra. Querem tudo fast food. E a IA é um fast food que está vindo aí para querer substituir Deus. Eu não tenho dúvida, fala que a imagem lá do falso profeta vai falar. Antigamente a gente falava, como é que uma imagem pode falar? Só vai estar possessa, né? Nós vamos chegar lá, nós quando era jovem, falar, nós vamos chegar diante da estátua lá do falso profeta, falar assim, está repreendido em nome de Jesus, aí, vai cair. A gente falava isso, mas hoje em dia a gente entende. Que vai vir com sinal, com prodígio, com maravilha. Porque muitos estão buscando atalhos. Muitos estão buscando caminhos mais fáceis. Mas no reino de Deus, o custo é alto, o padrão é mais em cima, meus irmãos. Jesus, Deus, o Altíssimo, deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho, para morrer no meu e no seu lugar. E Ele quer usar a tua vida, não só aqui dentro, Ele quer usar você lá fora, na sua escola, na sua faculdade, aonde quer que você esteja, Deus quer usar você como unção do altar dEle. Deus quer te usar na tua casa, Deus quer te usar na tua família, Deus quer te usar no teu trabalho, Deus quer usar a tua vida onde quer que seja. É só você dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou me alimentar da fonte certa. Eu vou me alimentar com Jesus. Sabe qual que é a diferença quando a gente peca? Porque a gente é pecador, a gente peca. E a gente, quando dobra o joelho e pede perdão, nós temos um advogado que se chama Jesus. E fala, Pai, ele errou, mas eu morri por ele. Espírito Santo, dá o caminho, dá a direção. Espírito Santo fala assim, fica tranquilo. Você pecou? Pediu perdão? Tudo bem, eu vou caminhar com você, nós vamos recorrer, nós vamos andar junto e você vai vencer esse pecado, porque eu estou contigo.
Ele é um Deus que acompanha as nossas vidas todos os dias. Nós não estamos sozinhos. O Senhor enviou o Espírito Santo. E é o Espírito da verdade que vai dizer, falar, isso é mentira, isso é engano. Abra os olhos, fique esperto, porque o Satanás vai vir com sinal, com prodígio, com maravilha. Não fica maravilhado com esse tipo de coisa. Quer fazer festa no céu? É quando um pecador aqui diz, eu aceito a Jesus. Eu aceito a Jesus. Semana passada, eu estava chegando ali no meu prédio, tinha ido fazer umas compras, eu passei e vi que tinha um burburinho ali, a zeladora do prédio estava ali, e estava o seu Cláudio, o nosso vizinho, com a esposa dele, estava lá deitada no carro. Eu falei, bom, já está acertando as coisas, eu passei reto. Depois eu fiquei sabendo que Dona Arlete foi para o hospital. E ela, ali no hospital, ali a caminho do hospital, ela teve um AVC. Uma senhorinha de 76, 77 anos. Seu Cláudio, o marido dela, 80. E aí, a zeladora sabe que eu sou pastor, o síndico sabe. E eu falei, não, eu quero o endereço, onde que ele está? Está no Hospital Galileu, em Valinhos. Peguei meu carro no outro dia, fui até o Hospital Galileu. Gente, vocês sabem como que é uma pessoa quando tem um AVC. Paralisa. Ela teve um AVC, deu complicação no rim, problema de embolia pulmonar, respiração ofegante, parece que entortou um pouco a boca, estava confusa, não falando nada com nada, direto para a UTI. E os médicos, soro, os remédios lá, tudo dela. E no outro dia eu cheguei ali no Hospital Galileu, e eu falei, Espírito Santo, eu estou aqui, usa a minha vida. Eu estou aqui me apresentando, Espírito Santo. Humanamente a gente fala, não tem o que fazer. Mas eu estou aqui. E o Senhor é o Espírito da verdade. O Senhor sabe o momento certo. Cheguei lá, o seu Cláudio me viu, veio, pastor. E eles são católicos. Mas ele não tem preconceito comigo, pastor. Falou, me apresentou para o filho dele, falou, esse aqui é pastor, esse aqui é gente boa, é meu companheiro lá do prédio, e vive conversando com a gente. Pastor, o senhor vai lá orar com ela? Eu falei, vou. Ele falou, não, eu vou lá abrir a porteira para você. Eu falei, não precisa ter documentação, seu Cláudio. Não, todo preocupado. Eu falei, fica tranquilo, seu Cláudio. Mas ela está, olha, pastor, o senhor vai lá, ela não está bem, ela não fala nada com nada, está se batendo, está ruim, não está bem. Eu falei, fica tranquilo, seu Cláudio, eu vou lá. Fui na portaria, me apresentei documentação, a moça ali do hospital, da secretaria, falou, pastor, o senhor espera 10 minutinhos? Está fazendo um procedimento lá na parte da UTI. O senhor, não, espero, sentei, esperei. O seu Cláudio saiu com o filho dele, eu fiquei sozinho. Falei, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Estou aqui. Deu tempo, subi, segundo andar, me apresentei lá para a secretaria, lá de cima, entrei na UTI, cheguei no leito da Dona Arlete. Ela abriu o olho e falou, oi, pastor. Falei, só me conhece? Falou, sim, pastor Giba, meu vizinho. Falei, a senhora está bem? Tô, pastor, eu tive não sei o quê, mas eu estou aqui. Falei, eu vim aqui orar pela senhora. E eu vim dizer a verdade. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai sem ser por Jesus. A senhora aceita Ele? Eu aceito, pastor. Eu digo sim para Jesus. Falei, vamos pedir para Ele entre no coração da senhora. Eu quero que Ele entre no meu coração, pastor. Falei, Dona Arlete, a senhora precisa pedir perdão por algum erro da senhora? Muitos, pastor. Então falei, vamos pedir perdão junto? Vamos, eu perdoo todos a quem eu fiz mal.
e perdoo todos que me fizeram mal. Eu quero e eu perdoo todos. Lúcida, consciente e falando comigo. O pastor Flávio está com o zoião, porque ele é farmacêutico da área de saúde, sabe como é que é AVC. Eu também estranhei. E ela estava conversando comigo, lúcida. Ela aceitou Jesus, nós oramos juntos. Ela disse amém. Ela perdoou todos. E eu saí de lá em paz, leve. E falando assim, falaram para mim que essa mulher estava com AVC. Eu acho que erraram o diagnóstico, né? E fui embora para casa. E cheguei no meu prédio de novo, dou de cara lá com o seu Cláudio indo para o hospital. Falou, e ela está dando trabalho lá, pastor, não está falando coisa com coisa, está passando mal. Terça-feira fizemos o sepultamento dela, lá em Jundiaí. E o filho dela e o seu Cláudio olharam para mim e falaram assim, pastor, como é que você foi lá orar com ela? Ela não estava falando coisa com coisa, ela não estava entendendo, não conhecendo mais ninguém, com a boca torta. Eu falei, comigo não teve nada disso, eu pensei. Mas é porque Deus sabe o momento, quando você se apresenta na presença dEle e diz, Senhor, usa a minha vida, é uma alma que está indo para o inferno, vamos resgatar essa alma, Jesus. E o amor de Jesus ultrapassa qualquer barreira. E o amor de Jesus ultrapassa qualquer barreira. E você pode ser usado lá na tua escola, no teu trabalho, na tua família. É só você dizer sim ao Espírito Santo. É só você dizer sim para Jesus. Deus quer te levar como ser o sal da terra, lá fora, a luz do mundo. E aqui é uma delícia. Aqui é só chegar e adorar Jesus e contar dos testemunhos. Quantos querem nesses últimos dias serem usados por Jesus? Quantos querem aqui nesses últimos dias vencer os poderes do inimigo, do engano, vencer dos sinais, os prodígios da mentira que vão vir? Quantos querem? Eu quero ser usado por Jesus. Eu quero ser usado por Jesus. Eu quero que minha família vá para o céu. Eu quero os meus vizinhos no céu. Eu quero os meus irmãos no céu. Eu quero todo mundo no céu. Eu quero que você vá para o céu também. Às vezes você está aqui e tem um irmãozinho que está do seu lado aí, que está quebrado. Às vezes lá no teu trabalho tem alguém que está precisando de uma palavra, de um abraço. E você tem que ser o agente de Jesus e levar a verdade e a vida para Ele. No final dos tempos, meus irmãos, as coisas vão se apertar. Mas não se preocupe, porque o Espírito Santo, o Pai e Jesus vai estar com você. Amém? Quantos querem Jesus aqui? Quantos querem ser usados por Jesus? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos curvar a nossa cabeça. E vamos pedir para que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração nessa noite. Vamos pedir para que o Espírito Santo chegue e mostre, pede para Ele, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Espírito Santo, algum caminho que está te entristecendo nessa noite. Eu quero ser do seu exército, Jesus. Eu quero ser usado, Senhor. Os sinais seguiriam aos que creem, Pai. E eu creio em Ti. Eu creio na Tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que os meus ouvidos se abram, que os meus olhos se abram. Abre os meus olhos, abre o meu entendimento, para que cada dia mais eu escute e entenda a Tua palavra. Peça que o Espírito Santo, na tua leitura bíblica, venha te abrir os olhos, porque os sinais estão aí fora, os sinais da iniquidade, do engano, o espírito do engano, o espírito da apostasia, o espírito da não religião, o espírito que é tudo que é contrário a Deus e ao culto a Deus, está sendo ministrado. A mentira,
o engano, a potestade do ar, tudo aquilo que é contra Deus está chegando nesse planeta chamado planeta Terra. Mas nós somos filhos da luz, e nós andamos na luz, e aonde há luz não há trevas, aonde há luz há poder, a verdade, aonde há luz há vida, aonde há luz há manifestação da verdade. Então é nesse momento que você tem que abrir a tua boca e pedir ao Senhor Jesus, e pedir ao Espírito Santo. Os teus olhos e ver. Peça ao Espírito Santo para te mostrar o teu coração nessa noite. Deixa entrar em sua casa. Deixa Ele entrar dentro do teu coração, na tua casa. Deixa Ele entrar na tua vida. Não há como adorar se eu não sei quem tu és. O engano está chegando, mas nós andamos na luz. Nós andamos na verdade. Contigo eu irei. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas, pra não me perder em mim mesmo. Eu preciso ouvir sua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada, pois quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Me ensina a ver como você vê e ser como você é. Me faz amar e amar outra vez. Me faz amar, Espírito Santo. Me ensina a ver como você vê, ser como você é. Me faz amar e entregar tudo de uma vez. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou, pela superioridade do teu reino, Senhor. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou, pela superioridade do teu reino, Senhor. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas, pra não me perder em mim mesmo. Eu preciso ouvir sua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada, pois quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Me ensina a ver como você vê, ser como você é. Me faz amar e amar outra vez. Me ensina a ver como você vê, ser como você é. Me faz amar e entregar tudo de uma vez. Tudo eu dou. Quero convidar você agora a se colocar em pé, você que pode. Você que pode, aí no seu lugar mesmo, se coloque em pé. Feche seus olhos. Apresente as suas mãos ao Senhor nessa noite. Apresente as suas mãos. Mostre a sua mão. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua casa nessa noite. Os teus filhos, as tuas filhas estão aqui, Senhor. E nós queremos apresentar as nossas mãos, nosso coração diante da tua presença. Eu sei que o príncipe desse mundo, Pai, já opera. E
e ele tem pouco tempo para operar, e ele vai cada vez mais com seus enganos e com suas mentiras, ó Pai, com sinais, com prodígios, com maravilhas, tentar enganar muitos, ó Pai. Nós acabamos de ler que isso está na Tua palavra, Senhor Deus. Eu sei que hoje tudo está querendo trocar o lugar do culto ao Senhor, tudo está querendo entrar no lugar que é o lugar do Senhor, que é o primeiro, é a primazia da nossa vida. Tudo está querendo tomar o primeiro lugar, e nós sabemos que o Senhor tem que ser o primeiro. Senhor, eu sei que o mundo está prestes aí a proclamar mais e mais mentiras, mais e mais enganos, tentando enganar os jovens, os velhos, tentando enganar a muitos, ó Pai, com mentiras, como dissemos já, com sinais, com prodígios, com maravilhas do engano. Mas nós apresentamos as nossas mãos e pedimos: Espírito Santo, unge as nossas mãos, unge o nosso coração, nos revela cada vez mais que Jesus, nos revela cada vez mais, ó Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, abra para que possamos enxergar além, ó Pai, das mentiras. Espírito Santo de Deus, batiza aqui com fogo, batiza aqui, Senhor Jesus, com a verdade, Senhor Deus, ó, aqueles que precisam, que possamos sonhar, que possamos ver, ó Pai, que os Teus profetas têm alertado a Tua igreja, que nós estamos entrando no estágio mais e mais e mais profundo, Senhor, do engano. Mas nós não temos medo, porque nós temos Jesus, porque nós temos a verdade, porque nós andamos no Teu caminho, porque nós temos o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que é contra o mundo, que é contra a iniquidade. É o Espírito da luz, que denuncia toda a treva. Por isso, Senhor, esteja falando conosco todo dia. Deixa nosso coração alerta, Senhor. Deixa nosso coração atento, Senhor. Esperto, ó Pai. E que nós não venhamos a trocar o Senhor por nada, por facilidades. Que nós não venhamos trocar o Senhor e a Tua presença por nada que é artificial. Mas nós queremos andar na verdade. Nós queremos andar na justiça. E nós dizemos sim, Espírito Santo. Nós dizemos sim ao Altíssimo. E dizemos sim a Jesus. E todos digam amém. Amém. Diga com convicção amém. Adore. Ser como você é me faz amar e amar outra vez. Me ensina a ver como você vê. Ser como você é me faz amar e entregar tudo de uma vez. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou, pela superioridade do Teu reino, Senhor. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou, pela superioridade do Teu reino, Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, quantos acolheram essa palavra no Espírito, diga amém. Que de maneira nenhuma sejamos enganados, né?
A Bíblia diz que aqueles que estão com o Senhor não serão confundidos, e nós não seremos confundidos. Amém? Vou dar só uns recadinhos, a gente já termina. O nosso culto de jovens, que normalmente é de sábado, vai ser amanhã, às 20 horas. Então, passa para a galera aí, se alguém não ficou sabendo, a gente vai avisar nos grupos. Mas o nosso culto de jovens é amanhã às 20 horas. E domingo a nossa ceia é pela manhã. Então não se esqueça que o nosso culto domingo é às 10 da manhã. É o nosso culto de ceia. Amanhã é o nosso culto de jovens. E aí sábado você pode desfrutar e deleitar. Amém? Hoje nós temos pastel na cantina. Pastel de carne e queijo. Bem quentinho, bem gostoso. O pessoal está preparando. Se você quiser comer e ficar conosco na comunhão, fique à vontade. O que mais? Só tudo isso? Então vamos ficar em pé e entregar esse culto ao Senhor. Faz o sinal de entrega com as suas mãos. Quero agradecer, antes da gente orar. Quero agradecer aos sogros do pastor Giba que estão nos visitando. Sejam bem-vindos, venham quando vocês desejarem ou quando ele voltar para pregar. Amém, pastor? Obrigado pela sua vida, pelo pronto atendimento, pelo carinho de sempre. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, suas filhas, em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua mensagem, obrigado pelo teu alerta. Continua conosco, continua ministrando cada um no particular e no coletivo. Abençoa, purifica, santifica os pastéis, o refrigerante, o suco, a água que o pessoal vai comer, que faça bem e não mal, em nome de Jesus. Aqueles que já precisam ir embora, levem paz e segurança para os lares deles. Aqueles que porventura ainda vão viajar para aproveitar o feriado, abençoa a viagem, guarda. E se o Senhor permitir, nós vamos estar aqui amanhã à noite, adorando ao Senhor com os jovens, e no domingo de manhã fazendo um grande memorial em lembrança ao teu sacrifício e ao teu santo nome. Te agradecemos por tudo, louvamos, bendizemos ao Senhor em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e toda a amizade e consolação do Santo Espírito seja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Deus abençoe você, dê um abraço em alguém, libere uma palavra de fé em nome de Jesus. Estamos encerrados.